Muito bem, meus queridos. Esdras capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1. Vamos ler alguns versos do capítulo 2, porque o capítulo 2 tem muitos versículos, né? São 70 versículos, então não dá pra gente colocar tudo num vídeo, aqueles versículos. Até porque o capítulo 2 está trabalhando uma genealogia de muitas pessoas, né? E eu, Márcio Eleutério, particularmente, acredito que alguns nomes que estão escritos naquela lista que Esdras está falando de pessoas que voltaram do cativeiro, pode ter pessoas ali que ainda nem existe, né? Porque é uma profecia para o futuro. Entendendo que a Babilônia e o cativeiro que eles estão falando engloba o nosso cativeiro, o nosso período. Quando nós sairmos do cativeiro, quando nós sairmos da Babilônia verdadeira, sistema atual, vai ser feito um registro e nós vamos receber um novo nome, né? Jesus vai nos dar um novo nome. Quem sabe um desses nomes que está aqui na lista do capítulo 2 não seja um dos nossos, entende? Por isso eu particularmente acredito que pode ter nomes ali que, da pessoa que nem existe ainda. Assim como Deus está falando aqui de Ciro. Começou a falar desde lá de Isaías, né? Basicamente 300 anos, ou até mais, né? Antes de Ciro nascer, Deus está falando o nome de Ciro. Ciro vai fazer isso, Ciro vai cumprir minha vontade. Mas Ciro nem existia ainda, entende? Então é tremendo, né? Queridos, quero falar de uma bênção que aconteceu recentemente na minha vida. Eu conheci um irmão em Cristo, Luciano. Ele tem o canal no YouTube também, canal Tempo de Semear. O canal dele no momento me parece que está parado devido à correria do tempo, porque ele está trabalhando numa rádio, né? Fazendo programa em rádio. Então, então você manter um canal dá trabalho. Se você for exercer um ministério numa rádio, também vai ocupar muito tempo seu. Então você tem que fazer uma escolha. Ou canal ou rádio, né? Não tem jeito de fazer os dois ao mesmo tempo. E é pai de família, tem família. Então a gente vê que a pessoa está se dedicando, né? Está fazendo por onde? Trabalhar no secular, mas trabalhar para o reino também. Amém, meus queridos? Esse Luciano, há um tempo atrás, a gente conversou pelo WhatsApp. Ele falou que conheceu muitas coisas através da minha vida, através do Luiz, do Pedro, entre outros irmãos que estudam o estudo das duas casas. E ele disse que Deus tinha revelado muitas coisas para ele. Ele aprendeu muitas coisas sozinho também. E então por isso ele decidiu fazer esses programas no rádio, estudar em casa, etc, etc, etc. E ele disse na época que estava colocando alguns dos meus estudos na rádio, né? E muitas pessoas estavam sendo alcançadas. E essa semana a gente voltou a se falar e ele está colocando agora, pediu para mim fazer áudios, né? Gravar áudios dentro do meu tempo, entre 15 e 20 minutos, elaborar alguns áudios e mandar para ele, que ele ia colocar na rádio, né? Para alcançar outras pessoas. E assim a gente tem feito. Essa semana eu já mandei uns 3 áudios para ele, ele já colocou lá na rádio. Eu até ouvi um dia, foi muito bênção, né? A programação deles, que é das 2 às 4. Eu vou estar falando aqui, não quero tomar muito tempo na introdução para falar disso. Como eu vou estar constantemente em parceria com eles, constantemente eu vou estar citando o nome deles, canal deles, aquilo que a gente está fazendo junto, para engrandecer o reino do Senhor, né? Para alcançar pessoas. E então aqui pode ser que eles consigam, né? Eles estão trabalhando nisso também, consigam ajeitar um programa, alguma coisa, para colocar na rádio também esse estudo sobre Neemias e Esdras, né? Então eu vou tentar me policiar no tempo, né? Porque eles têm um tempo limite lá pela programação. Então eu preciso ficar ligeiro aqui. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que falou por meio do profeta Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou proclamar por todo o seu reino, e também por escrito, verso 2, dizendo assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou que lhe edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos parar por aqui, verso 2, né? Vamos segurar aqui um pouquinho. Então você vê aqui na leitura, se você ficar atento, você vê que tem coisas que não se cumpriram ainda, né? Aqui no finalzinho do verso 2, né?
esse Deus dos céus que ele está engrandecendo e falando, habita em Jerusalém. Na época de Neemias, Esdras e Ageu, esse Deus grande do céu não habitava em Jerusalém. O nome dele, sim. O nome, entende? Lá na lei Deus diz, né? De uma das tribos, quando eu escolher um lugar para ser adorado e colocar ali meu nome, veja que é diferente, entende? Deus colocar o nome dele em um lugar para ser habitação, ser habitado o nome dele naquele lugar. Outra coisa diferente é Deus habitar naquele lugar, como vai acontecer no milênio. Quando Cristo voltar, ele vai estabelecer sua sede lá em Jerusalém, entende? Morada principal de Deus, e Jesus será sempre foi o corpo do ser humano, nosso corpo, com certeza, santuário verdadeiro, né? Mas Deus vai ser físico, vai ser tangível e vai ser visível. Todas as pessoas vão contemplar ele. Então ele precisa ter uma sede, uma geografia e um lugar físico, no qual é Jerusalém. Como Ciro é uma tipologia de Cristo, né? Quando Cristo voltar, ele vai edificar esse templo através da igreja, né? Quem vai edificar, na verdade, é as nações. Mas é a igreja que vai estar no comando e na liderança juntamente com Cristo. Então Ciro vai estar no comando. Tanto é que ele está dizendo aqui, ó, o Deus dos céus me entregou todos os reinos da terra. Então para Ciro não foi entregar todos os reinos. Foi entregado ali no máximo as 8, 10, até 12 nações. Eu não tenho certeza porque eu nunca fiz essa conta, né? Umas 12 nações, englobando ali o império inteiro de Ciro. Mas o império de Jesus é todos os reinos, não é 8, 10, 12 nações, entende? É diferente. Outra coisa interessante na vida de Ciro é que a cultura, a religião dele é uma religião... Eu tentei memorizar a religião, já esqueci, não consigo falar. Não anotei. É uma religião que respeita as outras religiões, né? Inclusive o Ciro aqui literal, ele não, né? Não há relatos de que ele serviu o Deus de Israel, entende? Olha só pra você ver que coisa bem esquisita, né? Tanto é que ele vai falar o Deus do céu, o Deus grande, o Deus dos israelitas, o Deus dos judeus. Enfim, ele nunca vai falar o meu Deus, entende? Ciro, parcialmente, né? Então você veja que isso é uma figura que Cristo, na verdade, vai estar falando no futuro, né? E essa palavra despertou, o Senhor Deus despertou o espírito de Ciro, na verdade é uma ideia para a ressurreição. O Senhor Deus ressuscitou a Ciro. O Senhor Deus ressuscitou seu filho Jesus Cristo para ir até Jerusalém e edificar uma casa, que no caso é o templo de Ezequiel, do qual está sendo falado nesses dias, né? Embora está tendo uma polêmicazinha aí. Versículo de número 3. Quem há entre vocês de todo o seu povo, não é só algumas pessoas, é todo o seu povo, todos os filhos de Israel, né? Ou todos os filhos de Noé, né? Melhor dizendo. Que há entre vós de todo o seu povo, seu Deus, que esse seu Deus seja com ele. E suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique essa casa para o Deus de Israel. Versículo 3, né? Versículo de número 4. E todo aquele que tiver restado, lembra das nações restante do povo, restante das nações e restante de Israel também, né? Então, restante. E todo aquele que tiver restado em qualquer lugar, os ajudem com prata, com ouro, com bens, com animais, além das doações voluntárias, para que essa casa de Deus, que está em Jerusalém, seja edificada. Verso 5. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Todos aqueles que Deus ressuscitou, né? Além de Benjamim e Judá. No caso que Benjamim e Judá é 2 tribos. Mas como a Bíblia está falando de 12 tribos, a profecia engloba 12 tribos, então tem que despertar todas essas 12 tribos. Verso 6. E todos os que estavam aos seus arredores fortaleceram suas mãos, com objetos de prata, de ouro, com bens animais e com as coisas preciosíssimas, além de tudo que foi dado voluntariamente, né? No caso, a ajuda literal mesmo da construção lá de Neemias e Esdras, tempo literal da construção. Verso 7. Também o rei Ciro tirou os objetos da casa do Senhor, que Nabucodonosor havia tirado, né, trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses.
8. E Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por meio de um tesoureiro chamado Mitredate, o qual os deu, todos eles contados, na mão de Sesbazar, o governador de Judá. Então esse personagem aqui, Sesbazar, além dele ser governador, ele é o homem que vai colocar a base, o alicerce do templo. Por que eu estou ressaltando isso para vocês? E a gente vai falar bastante de Sesbazar, vai fazer bastante comparações. Por quê? Porque nessa edificação Sesbazar colocou os alicerces, né? A palavra vai falar daqui a pouco, na leitura aqui de Esdras, né? Mais para frente, Neemias vai falar que colocou a base do templo. Zacarias está falando que Zorobabel e Josué estão colocando a base. E dentro da profecia também um renovo, né? Que vai vir e vai colocar a base e vai terminar a obra, né? Então são várias pessoas colocando a base, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Qual base que é a certa? Qual que é a base que eles estão falando? Todos eles estão falando de uma única base? Qual que é a base literal e qual que é a base espiritual? Eu estou levantando essas perguntas para você ficar curioso, para você ver que tem coisas aqui para a gente aprender, tá? E eu não vou deixar você na mão, mas você vai precisar ver os outros estudos. Eu não vou conseguir detalhar aqui todo o fundamento, né? Porque aí eu vou ter que... Não tem jeito. Não dá, queridos. Não tem jeito mesmo. É muita coisa para falar. Versículo 9. E este é o seu número, né? No caso, o número das coisas que Mitredate entregou para Sesbazar. 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata e 29 facas, né? Poxa, mas faca? Para que faca? Para fazer a circuncisão, né? Para circuncidar. Verso 10, né? As taças de ouro foram 410, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros objetos, né? Ou 1000 outros utensílios para estar sendo usado ali no templo. Verso 11. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400, né? A totalidade dos objetos. Sesbazar trouxe todos estes com os que subiram do cativeiro da Babilônia a Jerusalém. Então, Sesbazar foi o homem que colocou o fundamento literal, né? Além dele trazer o ouro, a prata, que foi dado através de Mitredate, por mando de Ciro. Agora, toda a galera que saiu do cativeiro vieram junto com Sesbazar. Qual o cativeiro? E eu tô nesse cativeiro, entende? Eu consigo me enxergar ali nesse cativeiro, né? A gente vai entender isso melhor. Eu sei que é profundo, é complexo, né? É bem difícil, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Deus vai nos abençoar. Esdras capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província, ou do país, ou do império, que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, né? Interessante, né? Cada um vai voltar para a sua cidade natal, em que viveu na época, né? Verso de número 2. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Redaías, Mordecai, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum, Baana e Esdras, no caso, que é quem está escrevendo, que dá um total de 12 homens. 12 apóstolos, 12 tribos, é uma sombra de 12, né? 12 pessoas. Cada um desses homens tem um grupo de pessoas que voltaram com eles de um cativeiro. Cada homem desse tem uma história, uma revelação, algo que vai apontar para Cristo, entende? Então é bem difícil da gente entender, né? Você pegar cada nome desse, você pega Mordecai, ele tem a história com Esther, e Mordecai é a figura de Cristo. Você pega Neemias, tem a história dele com as muralhas, figura de Cristo, com a igreja. Reum, descendente de Ciro. Reum está trazendo uma galera do cativeiro, mas Ciro não libertou? E aí? Bigvai, outra história. Bilzan, outra história. Mispar, outra história. Redaías, outra história, entende? Tudo tem uma história dentro desses livros. E aqui está compactada a mensagem, entende? Por isso que eu falo que é profundo, né? Qual cativeiro que eles estão falando? Qual Babilônia? Qual época? Qual templo?
Vamos lá, versículo de número 2 a gente leu, né? Beleza. Não, finalzinho do versículo, né? Que Esdras vai falar. E este é o registro dos homens de Israel. Ele poderia falar, este é o registro dos homens de Benjamim e de Judá. Que no caso, na época da construção, só foi a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e um pequeno grupo da tribo de Levi, 2 tribos e meia, trabalharam na edificação. Mas Esdras está escrevendo com consciência, entendendo que não é esse o período, que não é essa a profecia, não é este o cumprimento, jogando para o futuro, já colocando 12 tribos, entende? Você vê que Esdras está meditando na palavra, está estudando e está escrevendo com consciência, entendendo o que ele está escrevendo. Aí vamos dar um salto agora para o verso 7. Dos filhos de Elão vieram 1254. Aí eu volto a perguntar para você, Elão é o território de Ciro. Lá no território de Ciro tinha cativeiro? Isto é, quando Ciro estava governando, teve cativeiro lá? É para a gente olhar na linha do tempo, o que Deus está falando. Na época de Ciro não tinha cativeiro ali, entende? Porque Ciro, assim que ele assumiu o reino, já deu liberdade, vai embora, some daqui. Se você não é natural daqui, some daqui, volta para sua terra. Mas Esdras está escrevendo que veio uma galera lá do Elão. Detalhe, depois que o tempo foi pronto, né? E bastante tempo, inclusive. Como é que a gente vai entender isso se a gente não jogar para o futuro, né? Agora vamos dar um salto maior ainda. No verso 31. Os filhos do outro Elão. Opa, outro Elão? Deus é muito lindo, né? Lembra dos vídeos introdutórios que eu fiz anteriormente? Fiz um vídeo sobre o quadro, com a cronologia dos livros, um vídeo sobre a história de Ciro, outro vídeo sobre festas e um outro vídeo sobre os 70 anos, né? Fiz uma comparação de 70 anos com 70 semanas, profecias externas, né? Sobre esse período. E lá eu falei para vocês que existe 2 Elão. O reino de Ciro estava dividido e Ciro precisou unificá-los, né? Mas Esdras fez questão de escrever para confirmar que estava dividido, que ele unificou, mas que essa unificação na verdade vai acontecer só quando Cristo voltar, né? Tanto é que Daniel vai escrever, em outros lugares da profecia vai escrever os reis da Média e da Pérsia. Não vai escrever só um nome, ou Média ou só Pérsia, mostrando que está dividido. Assim como as 2 casas, né? A gente vê Paulo escrevendo lá em Efésios sobre as 2 casas ainda dividido. Unificou espiritualmente, mas fisicamente só quando Cristo voltar. Entende? Versículo número 55. E dos filhos dos servos de Salomão, né? No caso é o registro que está falando, tá? Não tem números aqui de quantidade, mas está falando que uma galera que são servos de Salomão vieram do cativeiro. Quem são os servos de Salomão? O primeiro dele que vai destacar com certeza com um pouco de impacto, inclusive, para você que já conhece as 2 casas, são os efraimitas, né? Efraim que se tornou líder das 10 tribos quando Salomão teve o seu reino dividido, né? E Deus falou que ia dar o reino do norte, que são 10 tribos, para Jeroboão, que era servidor de Salomão. Isso aconteceu nos dias de Jeroboão, né? Roboão, que é filho de Salomão. Roboão ficou com o reino do sul com 2 tribos. Jeroboão efraimita ficou com 10 tribos. Esse Jeroboão teve servos e teve filhos e descendentes, dos quais está sendo mencionado aqui que eles saíram do cativeiro, né? Servos do Salomão. E vai falar de novo mais tarde também, em outro momento, desses caras aqui, que são efraimitas, né? Provando que é o reino do norte e que nós estamos junto com essa galera aí, tá? E o que aconteceu com essa galera que eu mencionei aqui, ó? Resumidamente, tem mais gente, tá, queridos? Mas eu não quero entregar toda o conteúdo aqui do capítulo 2, porque é muita informação, você precisa processar pouco a pouco, entende? Conforme a gente for gravando os vídeos, os estudos, a gente vai acrescentando os nomes, tá? As informações. Essa galera que eu falei um pouco acima, alguns versos só, não falei todos os versos, essa galera buscaram seus registros na genealogia, mas não foi achado. Por isso foram rejeitados do sacerdócio. Tristeza, né? Isso é sombra do que vai acontecer lá no milênio. Não vai ter uma galera que vai ter
um sacerdócio rebaixado. Por que eles vão ser rebaixados? Porque eles vão ser rejeitados do sacerdócio celestial que nós fazemos parte hoje. Entende? Essa galera que está sendo rejeitada lá atrás, lá na frente eles vão se tornar, quando ressuscitar, eles vão se tornar do sacerdócio real de Melquisedeque, pertencente à igreja, corpo de Cristo. Entende? Quando Cristo abrir o livro da vida, ele vai chamar quem pertence. E alguns não vai ser possível, porque vai ser rejeitado, né? Afasta de mim, aparta de mim, você que pratica iniquidade, você, etc, etc, etc. Pessoa que viveu iniquamente, né? Vamos falar assim, falso profeta, falso líder, viveu uma vida de iniquidade. Essa pessoa vai ser rejeitada, não vai participar do sacerdócio real, nem menos do sacerdócio terreno, né? Porque essa pessoa vai direto para o lago de fogo. Mas como vai ter restante, como a gente leu lá no início, vai ter restante de Israel, restante de várias nações, esse restante vão precisar exercer sacerdócios, né? Lá no templo, onde Jesus vai ser sumo sacerdote. Entende? Vai ter o sacerdócio celestial, que nós fazemos parte, a ordem de Melquisedeque, mas vai ter um sacerdócio inferior, da ordem de Zadok, dos levitas, e de uma galera aqui que daqui a pouco a gente vai começar a mencionar e fazer ligação com Ezequiel, do qual o templo. Por que eu estou falando essas coisas? Porque Esdras e Neemias, e Zacarias e Ageu e Zacarias, tiveram acesso à profecia de Ezequiel. Ouviram com os ouvidos Ezequiel falando: olha, eu tive a visão de um templo magnífico, uma mega obra. Não tem nada a ver com esse templo que está sendo feito aí, né? Eu imagino uma conversa entre Esdras e Ageu, Neemias e Esdras e Zacarias. Essa obrinha que nós estamos fazendo aqui não tem nada a ver com aquela que você viu lá em Ezequiel, não tem nada a ver. É para o futuro, né? Com certeza é para o futuro. Mas vamos fazer aqui porque Deus quer trabalhar nisso, né? Ele quer profetizar alguma coisa, vamos se tornar servos na mão dele. Mas que essa obrinha que nós estamos fazendo aqui não tem nada a ver com aquela que você viu lá, não tem. Tanto é que a gente está estudando, a gente está fazendo as comparações e não tem mesmo. Então eles escreveram com consciência essas coisas para nós, né? Inclusive a questão de sacerdócio, eles sabiam, com certeza, né? E Esdras vai fazer coisas aqui no livro que é proibido fazer na lei. Como, por exemplo, arrancar barba e cortar cabelo. Vai ver lá na lei se o sumo sacerdote pode fazer isso. Arrancar barba e cortar cabelo. Quando o povo pecou, o Esdras não vai arrancar a barba e o cabelo. Para que ele fez isso? Para revelar para nós que quando Cristo aparecesse, quando ele se tornasse nosso sumo sacerdote como é hoje, eu não preciso deixar minha barba crescer e posso cortar meu cabelo a hora que eu quiser. Com isso eu não estou pecando. Esdras praticou isso na cara deles. Quando eles se casaram com outras mulheres, profanaram o sábado e fizeram tantas coisas errôneas lá, diante do Senhor. Entende como é profundo, irmãos? Como Deus é maravilhoso? Vamos dar um salto maior agora. Versículo de número 63. Aqueles que foram rejeitados, né? O governador lhes mandou que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse um sacerdote com o Urim e o Tumim, né? Um sacerdote que seja rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. E isso só pode acontecer quando Cristo voltar. Eu já falei no início, vou repetir. Essa galera tiver que esperar, né? Esperar no sentido é dormir, né? Morreu e não viu o cumprimento disso. Só quando eles ressuscitarem eles vão ver o sacerdócio se cumprindo, né? Prova de que esse sacerdócio Urim e Tumim não é para os nossos dias. O que é o Urim? O Urim é aquela maneira de consultar Deus através de lançar sortes. O povo da antiguidade, as civilizações, inclusive os hebreus, lançavam sortes para consultar Deus. Mesmo orando a Deus, buscando a direção de Deus, eles lançavam sorte. Hoje a gente não lança sorte, mas a gente faz a oração e temos que observar o que Deus vai fazer em seguida para a gente saber a resposta da nossa oração. A nossa oração é como se fosse lançar sorte, entende? Será que Deus vai responder? Será que ele não vai? Se ele responder, eu tenho sorte. Se ele não responder, eu não tenho sorte. Entende? E lá em Atos, quando Judas aconteceu aquela tragédia com Judas, eles precisaram repor os apóstolos. Eles estavam com 11, precisaria colocar outro no lugar. Eles não poderiam orar e Deus responder, já que o Espírito Santo estava ali de uma maneira bem calorosa, né? Não, eu acho que foi antes do Pentecoste isso, né? Não tenho certeza. Preciso vê-la agora, que agora deu um branco aqui. Mas eu sei que já foi, a nova aliança já estava em vigor.
E eles lançaram sortes para saber quem é que ia ocupar o cargo de 12, o 12º apóstolo. E a sorte veio cair em Matias, provando que o sacerdócio Urim e Tumim ainda não é época, ainda não é tempo, não é hoje, entende? Só quando Cristo voltar, entende? Ele precisa ser coroado como rei. Ele já é sumo sacerdote? Sim, mas ainda não é rei, não está reinando. A partir do momento que ele começar a reinar, Urim e Tumim entra em ação. Beleza? Verso 64. Toda essa congregação junta foi o número de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que são um total de 7.337. E mais os cantores e as cantoras, que são mais 200 pessoas. Resumindo, 50 mil pessoas, né? Que foram rejeitados, que tiveram que se divorciar e aquela bagunça. Isso na hora da inauguração do templo, né? Quando foi feita a inauguração do templo, precisou fazer o registro. Foi aparecer aquela lista lá, né? Só que o registro, né, que Esdras está fazendo ali é uma genealogia. Mas quando Cristo for se cumprir uma coisa dessa, é Cristo abrindo o livro da vida, entende? Para ver quem é que está no livro e quem é que não está. Quem é que pertence e quem é que não pertence. Entende? O último verso, 70. E os sacerdotes, os levitas, os do povo, os cantores, os porteiros, os servos do templo habitaram em suas cidades, assim também como todo o Israel. Naquela época de Esdras, todo Israel não tinha como, né? Porque Efraim está nas nações. Para quem entende sobre as duas casas, sabe que o reino do norte foi para as nações e não voltaram. Não vão voltar enquanto Jesus não voltar. Vão voltar junto com Cristo, né? Para você entender. Então, Esdras está escrevendo que todo Israel habitaram em suas casas. É óbvio que Esdras está escrevendo, profetizando para o futuro. Para a gente ler, fazer a conexão. Efraim não está presente. Então Efraim está lá no futuro, né? Com Cristo voltando, e aí todo Israel está habitando lá nas suas cidades, lá em Israel, no tempo presente, que é do futuro, né? Amém, meus queridos? Aqui finalizou essa parte, tá? De número 5, né? É a parte de número 5, porque tem 4 vídeos de introdução. Mas é o primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo de Esdras. Esse capítulo 2 a gente vai recorrer a ele de vez em quando. Outros capítulos que a gente vai estar lendo, pode ser que a gente não leia mais versículos no 2. Mas eu vou lembrar vocês, através da leitura de outros capítulos, para citar nomes que estão aqui no capítulo 2, para provar outras coisas que eu vou estar falando nos outros capítulos. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar, de nos ajudar a divulgar. E também, né, de compartilhar, comentar, fazer seu trabalho de evangelista, de missionário, de ajudar a espalhar essa palavra. Esse novo evangelho, essa boa nova que Deus permitiu que eu e você fizéssemos parte. E essa nova edificação, né? Tá certo? É uma nova edificação que está acontecendo no nosso tempo. E Deus está nos graciando, nos presenteando. Faça a sua parte. Leve essa palavra para outrem, em nome de Jesus. Até a próxima parte, em nome de Jesus.